Boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de anatomia humana, tá? Conteúdo importante para o curso de vocês, pois irão, né? Estamos conhecendo o corpo humano, né? Os sistemas, os ossos, né? As principais funções. Então, iremos passo a passo para vocês entenderem o corpo humano, porque iremos trabalhar com o ser humano, né? Teremos que conhecer essa anatomia humana, tá certo? Estávamos falando do sistema nervoso central, né? As medicações, né, vão lá no sistema nervoso central, algumas doenças também acomete, e é o sistema que controla o nosso corpo, né? Controla o nosso corpo com os estímulos nervosos, né, com os estímulos sensitíveis, tá? Cérebro é responsável pela interpretação da sensibilidade, tá? Pensamento, ideia, memória, locomoção e outros, né? Como eu disse, o cérebro controla o corpo humano, tá? Cerebelo, pelo equilíbrio e tônus muscular, tá? Tronco encefálico, responsável pela respiração, temperatura corporal e defecação e vômitos, tá? Então, o nosso corpo humano, o sistema nervoso central, tem esses dois, né, órgãos, né, importantes, termos importantes, que é o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, tá? A medula encontra-se no canal vertebral. Dela origina os nervos espinhais, tá? Então, aqui está a medula, está todos os ligamentos dos nervos espinhais. Uma vez, né, qualquer lesão na medula tem um comprometimento sério com o nosso paciente. Então, aprendemos, né, no transportar o paciente, na mudança de decúbito, sempre proteger a medula espinhal, é a nossa coluna, coluna do ser humano. Tá? Então, vocês estão conhecendo, né, o corpo humano. Tem várias inervações, vários músculos, vários nervos, vários ossos, tá? Queremos trabalhar no nosso paciente o tempo todo. Tudo queremos realizar no nosso paciente e está envolvendo esse corpo, essa anatomia, tá certo? A sensação de dor vai parar para o cérebro, tá? Então, quando administramos uma medicação, vai direto no cérebro para responder esses estímulos de dor, tá? Aqui está a agulha, ó, e passa pelos estímulos nervosos, vai lá, é muito rápido. Por isso que chamamos de estímulos nervosos, como se fosse um choque, né? Então, vai direto lá na medula, né? Vai pela medula e vai direto lá no cérebro, tá certo? Uma agulha, né? E já vai, a dor é rápida, a sensação de dor é em caso de segundos, tá certo? Sistema respiratório, tá? Um sistema importante também, é uma característica dos seres vivos, pois o O2, né, que é o oxigênio, é importante para a energia celular. Obtemos o O2 do ar que respiramos, né? O O2 hoje está em evidência, né? Estamos muitos pacientes à procura de ar através do acometimento pelo Covid, né? É o oxigênio, né? O O2, tá? Uma vez que o paciente tem uma deficiência no O2, compromete todos os órgãos, né? Cianose de extremidades, hipóxia, né? Falta de ar, né? E o paciente fica cometido e necessita da ventilação artificial, que é o oxigênio artificial, tá? Então, é uma característica dos seres vivos. Sem ar, o ser humano não sobrevive, tá? O ser humano vem a óbito em poucos minutos se a saturação vir caindo e se não tomar a providência de uma ventilação mecânica para entender qual é o mecanismo que está acometendo aquele paciente com a deficiência, com a falta de oxigênio, com a falta de ar, tá certo? Então, faz parte do sistema respiratório. A importância, né, maior do sistema respiratório é o oxigênio, né? A troca gasosa, né, que eu já falei para vocês, que inalamos o ar, né, respiramos o ar para fazer a troca gasosa lá no pulmão por gás carbônico
e alimentar os sistemas, tá certo? Função: responsável pela respiração, tá? O sistema respiratório. Fornecimento de O2 para ser distribuído pelo sangue em todas as células do corpo. O que eu disse para vocês, né? Todo o nosso corpo precisa, né, de oxigenação, tá? Uma falta de oxigenação vai apresentar lá no dedão do pé, lá no dedo anelar, e todo o nosso corpo irá sentir a deficiência, porque não realizou a troca gasosa suficiente para suprir o sistema, para suprir as células, tá? Fornecimento de O2 para ser distribuído pelo sangue e todas as células do corpo. E a eliminação de gás carbono do organismo, tá? Igual eu disse para vocês que realizamos a troca gasosa para inalar o gás carbônico, né? Que é o CO2, tá? Divisão: vias aéreas superiores, tá? Que é o nariz, fossas nasais, faringe e laringe. Vias aéreas inferiores: traqueia, tá? Brônquios, alvéolos pulmonares e os pulmões, tá? Estes são o que né, as funções, o que faz parte no nosso sistema respiratório. Importante, né? Manter as vias aéreas desobstruídas, tá? O paciente está, né, ao leito, né, à beira do leito, e teremos que manter estas vias aéreas desobstruídas o tempo todo, né? Atentar, né, para esse paciente não ficar com dificuldade de respiração por uma obstrução. A hematose, né, que é a troca gasosa, né, que eu falei para vocês, da troca gasosa, que chamamos de hematose, ocorre a nível de alvéolos pulmonares, que é a passagem do O2 dos alvéolos para o sangue, tá? Que é essa troca gasosa, e o CO2 do sangue para dentro dos alvéolos pulmonares. E aí acontece a troca. Uma vez que não é o suficiente a quantidade de O2, irá ficar deficiente essa hematose. Essa troca gasosa vai ser insuficiente e irá faltar nas células do nosso corpo, tá? Então, a importância do sistema respiratório, tá? Sistema digestório: destina-se à retirada dos nutrientes, tá? Carboidratos, açúcares, lipídios, gorduras, proteínas, vitaminas, sais minerais e água, né? Dos alimentos para assegurar a vida celular. O ser humano não consegue viver sem água, né? Precisa de água, de líquido para a retirada desses nutrientes, né? Precisa da água para sobreviver, tá? Função: mastigação, né? Começa lá na boca, né? Deglutição, tá? É a função do sistema digestório. Digestão dos alimentos, absorção dos nutrientes, tá? Porque precisa dessa absorção, por isso que o nosso corpo, né, é uma série de máquina, é uma máquina, né, para sobrevivência. Eliminação de substâncias que não foram e não são aproveitadas pelo organismo, né? O que não serve será excretado, tá? Será eliminado. Tanto na diurese quanto nas evacuações, ok? Por hora é só, daqui um pouquinho a gente retorna com os órgãos complementares do sistema digestório.